Olá, espero que se encontrem todos bem. Agora que as eleições europeias terminaram e que não há nenhum espetáculo mediático e de algum mega processo que encha os telejornais e as primeiras páginas dos jornais, importa retomar o debate sério, aprofundado, firme e desprovido de preconceitos acerca da justiça. Eu insisto, por isso, em algumas questões e posições que eu tenho defendido como um contributo para esse mesmo debate que é cada vez mais necessário. E porque é que os cidadãos devem querer e poder discutir a justiça? Antes de mais, porque a justiça é um direito fundamental e não um serviço. É um direito fundamental dos cidadãos que não são meros usuários deste serviço, cuja garantia de efetivação constitui uma das traves mestras do Estado de Direito Democrático. É preciso assim dizer, com toda a efetiva clareza, que este não existe verdadeiramente se é uma justiça justa que garanta de forma efetiva a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. Ora, o 25 de Abril nunca, mas nunca entrou a sério na justiça, nunca entrou a sério na justiça, e foi assim que não apenas juízes e procuradores dos sinistros tribunais plenários puderam, sem nunca prestar contas a ninguém dos crimes que cometeram, seguir tranquilamente as suas carreiras, como a justiça manteve praticamente intactos os tiques de autoritarismo próprios do regime fascista, desde logo no contacto com cidadãos vistos, até na própria arquitetura dos tribunais, como súbditos de chapéu na mão e a terem de olhar de baixo para cima quando se dirigem aos mesmos. Mas porquê é que devemos discutir primordialmente a justiça penal? Hoje eu refiro-me à justiça penal. É certo, a meu ver, que existem outros problemas e bem graves relacionados com a justiça, designadamente o valor escandalosamente elevado das custas judiciais, um sistema de dispensa das mesmas que praticamente só se aplica aos indigentes. O poço sem fundo, que são hoje os tribunais administrativos e fiscais, com pendências só na primeira instância de mais de uma década, transformados assim em instrumentos privilegiados, quer da inutilização prática dos direitos dos administrados e contribuintes, quer da cultura de impunidade e total arrogância das entidades administrativas, como o próprio Estado, o Fisco, a Segurança Social e a Caixa Geral de Aposentações. Bem cientes, infelizmente, de que a efetiva punição das suas ilegalidades e prepotências nunca chegará em tempo útil. Todavia, e volto a focar, é na justiça penal que se vem cometendo os maiores abusos e até os maiores dislates em matéria de violação de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e de exercício de poderes incontrolados e até encobertos sem legitimação democrática alguma. Porque é que, a propósito da justiça penal, se deve discutir, sobretudo, o Ministério Público? Porque o Ministério Público é hoje um verdadeiro Estado dentro do Estado, sem qualquer controle democrático dos seus poderes. E porque não é, peço desculpa, ao abrigo do edifício jurídico que conseguiu que fosse sendo construído e do caldo
de cultura nele hoje dominante, em particular nas suas principais estruturas, como a Procuradoria-Geral da República, o Conselho Superior do Ministério Público e o Corpo de Elite, que é o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que se cometem os maiores abusos, tais como a liquidação sistemática do princípio da presunção de inocência, a sempre cirúrgicas e impunes violações do segredo de justiça, os homicídios de caráter de cidadãos sempre ilibados, largo tempo depois, numa postura tão arrogante quanto desresponsabilizadora de quem não quer nem tem que prestar contas a ninguém daquilo que faz ou deixa de fazer. Qual é, na verdade, a situação que temos hoje no nosso processo penal? Fundamentalmente existe uma fase inicial do inquérito em que é o Ministério Público que manda em absoluto e faz o que quer, e apenas se, quando e como bem entende, em que os respectivos prazos, os prazos processuais do Ministério Público não são para cumprir e em que, à custa da colaboração da imprensa amiga, se condenam pessoas antecipadamente e sem salvação possível na praça pública. Tudo isto ocorre sem qualquer controle jurisdicional efetivo. Aliás, à sombra de estarrecedoras teorias como a de que não competiria ao juiz de instrução conhecer e declarar a ilegalidade de atos praticados pelo Ministério Público durante o inquérito. Numa situação em que, sob a capa da sua autonomia e como se tem lamentavelmente visto e revisto, mas ninguém é afinal responsável por coisa nenhuma, nem presta contas a quem quer que seja. E, ora, este estado de coisas conduz, inevitavelmente, em linha reta a coisas inauditas como o uso e abuso de medidas e operações de grande impacto mediático, inclusive com certos órgãos da comunicação social, estranhamente tomaram conhecimento antecipado de diligências em pseudo-segredo de justiça e até a filmarem-nas em direto, como ocorreu, por exemplo, posso dar o exemplo, por exemplo, na detenção de José Sócrates, independentemente de ser quem do cidadão, pronto, e nas buscas da Operação Lex, mas sem justificação processual bastante e logo com resultados práticos mais que insuficientes, ou mesmo inexistentes. A sistemática confusão das convicções e valorações do Ministério Público com factos e até à tentativa da fundamentação da indiciação de arguidos com base em notícias da imprensa, e, enfim, o abusivo uso dos processos administrativos. São as chamadas prévias averiguações para quê? Para indagar da justificação da instauração de um dado inquérito de crime, para conseguir, por essa via, sujeitar, e por vezes durante anos a fio, e uma vez mais sem controle jurisdicional por um juiz, determinados cidadãos a diligências gravemente invasivas da sua intimidade e privacidade. Mas sucede que a forma habitual do Ministério Público, sobretudo a sua hierarquia cimeira, reagir às críticas a esse estado de coisas é, por um lado, enfocar que essas mesmas críticas não passam de investidas e ataques contra a sua autonomia, vindas de amigos dos corruptos, em alturas em que a elite do Ministério Público estaria a atacar a corrupção e a alta criminalidade. Se as críticas vierem do interior da corporação, então, mesmo que aquelas estejam cobertas de razão, o caminho seguido é o da perseguição disciplinar
tal como sucedeu com a Procuradora-Geral da República, Maria José Fernandes. Ao mesmo tempo que foi alvo de um processo disciplinar, ao mesmo tempo a tal elite tem a suma arrogância de se apresentar a si própria como um corpo superior, uma espécie de reserva moral da nação, ou até de proclamar ipsis verbis, tal como fez o vice-procurador-geral da República, Carlos Teixeira, no último congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que o Ministério Público acaba por funcionar como regulador ético-social. Como foi possível chegar a este ponto? Pois bem, parafraseando a Provedora de Justiça, a atual Provedora de Justiça, a professora Lúcia Amaral, é muito importante compreender o que tornou possível chegar-se a este ponto. É que, como aliás cedo assinalaram autores como Vital Moreira e Gomes Canutilho ou Freitas do Amaral, o primitivo edifício constitucional do processo penal apontava para uma fase inicial do mesmo processo. Eu não sou deste tempo, mas sei como as coisas se processavam. Porque fiz uma investigação. Ora bem, a fase de instrução que englobava as duas fases, em que anteriormente se dividia em instrução preparatória e contraditória, toda ela presidida por um juiz. Mas cedo começaram as tentativas de, por via da legislação ordinária, criar uma fase pré-instrutória, inicialmente apenas para os crimes menos graves, puníveis com penas de prisão, por exemplo, até 2 anos. Tendente esta fase pré-instrutória foi tendente a retirar aos juízes de instrução o seu monopólio e a entregar a direção do dito inquérito ao Ministério Público. Uma involução, esta que culminou com o atual Código de Processo Penal, de 1987, o qual restringiu formalmente a antiga instrução contraditória e desjudicializou, ou seja, retirou poderes ao juiz de instrução criminal, toda a fase de inquérito, entretanto, tornada aplicável a praticamente todos os processos. Entretanto, a primeira lei orgânica do Ministério Público, que eu também consultei, que veio afirmar pela primeira vez um indefinido e não concretizado princípio da autonomia, o que é que veio fazer? Tratou de lhe atribuir, aliás, em termos até contrários à Constituição, que as concede em exclusivo aos juízes, funções materialmente jurisdicionais, tais como as de velar para que a função jurisdicional se exerça em conformidade com a Constituição e as leis, e fiscalizar a constitucionalidade das leis e regulamentos, e numa extensiva e abusiva interpretação do referido conceito de autonomia. O Ministério Público até pretendia ter competência para a própria definição da política criminal, tendo sido necessário que, a partir da revisão constitucional de 1997, tivesse esclarecido que lhe competia apenas participar na execução da política criminal definida pelos órgãos de soberania. O que isto nada é explicado na televisão. Nada é explicado na televisão. Os órgãos de comunicação social não querem que isto seja explicado, obviamente. E o que se seguiu foi o total esvaziamento progressivo por via quer das leis, quer das práticas, da fase de instrução, que se converteu, esta fase de instrução, converteu-se numa autêntica farsa onde não se reexamina
a atuação do Ministério Público ao longo do inquérito, ao longo da fase de inquérito. Não se repetem as diligências, mesmo as mal feitas, e onde todas as novas diligências podem ser interferidas por despacho do juiz, que é irrecorrível. E do papel do juiz de instrução que se tornou naquilo que ele manifestamente não é, ou não deveria ser. Ou seja, num personagem praticamente inexistente, num polícia ou até num mero auxiliar ou coadjuvante do Ministério Público. E a tudo isto somam-se ainda outras medidas, como a criação dos departamentos de investigação e ação penal, que passaram a permitir que o magistrado do Ministério Público, que conduz o inquérito, não tenha que ir a julgamento a dar a cara por aquilo que fez ou deixou de fazer. E a criação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, convertido num corpo de seres pertencamente superiores à generalidade dos cidadãos e arvorados em reguladores ético-sociais do nosso país, e o acesso, para não dizer colonização, das secções criminais do Supremo Tribunal de Justiça por magistrados oriundos do Ministério Público, transportando frequentemente para as funções e decisões jurisdicionais do Supremo as concessões e os tiques genéticos da corporação da qual provém. Pois bem, a amarga realidade é também a de que, por desconhecimento, por desvalorização ou até por receio, medo do que lhes podia advir de um processo penal, assim convertido num fácil e eficaz instrumento de recolha de informação sensível e privilegiada, mesmo que sem qualquer relevância jurídica ou criminal, bem como num instrumento de abate de cidadãos incómodos e de adversários políticos, e logo de verdadeira ação política, embora encoberta e até legitimada pela autonomia de tamanhos reguladores ético-sociais. A maioria dos titulares dos órgãos de soberania com legitimidade democrática eletiva se foram calando e assim caucionando este estado de coisas, e provavelmente porque também sabem que uma manchete ou uma notícia num telejornal, como por exemplo um excerto de uma escuta que se refira a factos ou a pretensos factos que sejam social ou politicamente embaraçosos, mesmo sem constituir qualquer ilícito criminal, são mais letais do que uma bala verdadeira, sobretudo para quem é publicamente exposto pelas funções que exerce. E a verdade é que uma situação destas não pode deixar de ser qualificada como um ignominioso e autêntico e de todo democraticamente inaceitável sequestro a que, a bem da democracia, há que pôr cobro. Que medidas deverão ser tomadas para pôr cobro a este sequestro? Por exemplo, existem medidas imediatas que, sem beliscarem minimamente que seja a autonomia do Ministério Público, eu creio que contribuiriam para começar a repor um normal funcionamento democrático da justiça penal, uma instituição do regime, por exemplo, uma instituição do regime de fiscalização jurisdicional pelo juiz de instrução de todos, repito, de todos os atos do Ministério Público, em particular na fase de inquérito. Um conhecimento exato de quem é o titular e logo o responsável por cada processo, sobretudo no caso de equipas e de colaborações do Ministério Público. Também a sujeição
de todas as medidas de coação mais graves e de todos os atos processuais mais violentos ou intrusivos pretendidos pelo magistrado titular do inquérito, não só à prévia concordância e co-responsabilização do superior hierárquico imediatamente superior, como também à prévia decisão do juiz de instrução criminal, à semelhança do que já sucedeu com os mandados de detenção europeus. Também, outra medida, por exemplo, a imposição de consequências processuais perentórias para o incumprimento dos prazos, de conclusão dos inquéritos, salvo casos devidamente justificados pelo juiz de instrução e sempre atento e dentro de certos limites máximos de prorrogação. Também uma modificação da atual composição do Conselho Superior do Ministério Público, com vista a retirar a respectiva maioria aos membros da sua corporação. Também a atribuição a um organismo especial dirigido por cidadão de reconhecida idoneidade da competência para investigar os casos de violações de segredo de justiça, pelo menos em processos de crime. Também a clarificação absoluta de que a autonomia do Ministério Público é externa e que internamente ele se caracteriza essencialmente pela hierarquia, o que significa que cada magistrado do Ministério Público não pode fazer o que bem ou mal lhe aprouver, sem ter que responder hierarquicamente perante ninguém, e que externamente o Procurador-Geral da República é o responsável máximo de tudo o que se passa com a corporação que dirige. Também a prestação regular de contas por parte do Procurador-Geral da República da atividade do Ministério Público perante os representantes do povo, apenas em nome de quem os poderes soberanos podem ser exercidos, ou seja, perante a Assembleia da República. Aquilo que eventualmente se seguirá ao lançamento deste urgente e importante debate, em que nenhum de nós tem hoje em dia o direito de ignorar, de certo, os guardiões da regulação ético-social, acolitados por uma tropa de comentadores e especialistas com ligações umbilicais às denominadas fontes próximas dos processos e cuja ligação íntima ao Ministério Público se procura justificar com o argumento da fraca sanção jurídica e política aplicada aos prevaricadores e da consequente necessidade de uma sanção pública. Logo tratarão de apregoar aos quatro ventos a velha cantilena da enorme pressão e crítica sobre as investigações em curso, com protagonistas e responsáveis políticos a manifestarem uma clara vontade de conformar a atuação do Ministério Público a uma espécie de tutela político, como afirmou ipsis verbis Adão Carvalho, com todo o salvo o devido respeito, um anterior presidente do Sindicato do Ministério Público no 13º Congresso. E até pode mesmo suceder, é claro, que por mera coincidência, que alguns dos críticos seja, entretanto, objeto de uma busca, de uma detenção ou de uma notícia, com a alegada transcrição de uma escuta ou de declarações de alguém. Mas, na verdade, só há uma forma
de responder adequadamente a este ambiente de verdadeira e intolerável chantagem. Não ceder. Vamos, pois, a esse mesmo debate com seriedade, responsabilidade e, sobretudo, com a eventual firmeza que a defesa dos mais básicos princípios democráticos nos impõe a todos nós. Espero que tenham gostado destes pequenos contributos que eu acabei de dar e de todo este marasmo que vivemos atualmente, que é praticamente deprimente o que está a passar mais com mais ênfase na justiça penal. E eu dei aqui algumas soluções e o vídeo fica disponível online. Até à próxima.